Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando hoje mais uma live na nossa série com o nosso irmão Rubem Fernandes de Portugal sobre a importância do dom profético, a importância do dom de profecia. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Você que esteve conosco na nossa live anterior, no nosso vídeo anterior, tratamos sobre características para se identificar, para se reconhecer um verdadeiro profeta. Hoje, na sequência, nós vamos ter mais uma vez aqui conosco o irmão Rubem Fernandes. Quero colocá-lo aqui na tela conosco. Olá, irmão Rubem, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui. Muito bom tê-lo conosco. Hoje nós vamos tratar de um tema também muito interessante, que é por que acredito em Ellen White. É isso mesmo, não é, irmão Rubem? Exatamente. Muito bom. Se quiser dar algumas palavras de introdução, pode falar, irmão Rubem. No vídeo anterior nós falámos sobre os sinais bíblicos, de facto, porque é que Ellen White é uma profetisa verdadeira, e agora vou falar um pouco porque é que realmente eu, para além disso, para além dessas provas, porque só descobri essas provas bem depois, não é? Porque é que eu passei de um adventista um bocadinho, não muito de acordo com Ellen White, para um defensor do Espírito de Profecia. Muito bom. Então, nós estamos vendo aí o irmão Rubem, ele fala da teoria, mas fala também da prática, da sua experiência pessoal com o contato que ele teve com o Espírito de Profecia, com o antes e o depois, os impactos que isso teve em sua vida, não é? Isso é muito bom porque enriquece e motiva aqueles que, porventura, talvez ainda tenham algum distanciamento, algum questionamento acerca do Espírito de Profecia. Temos aqui um testemunho vivo dos resultados positivos, né, da aceitação do dom profético de Ellen White, do contato, do convívio com esse dom profético tão importante para a igreja, um dos vários dons que Deus prometeu para a igreja. Muito bem, nesse momento nós vamos fazer uma oração, como de costume. Por gentileza, nós pedimos a você que fique em postura de reverência e vamos agora falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui juntos para continuar essa série tratando sobre a importância do dom de profecia. Abençoe a cada um de nós, a cada um dos amigos que estarão conosco, abençoe a tua igreja. Nos conduz agora, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou compartilhar a tela aqui do irmão Rubem. E contigo está a palavra. Eu quero aproveitar só para divulgar, para pedir a você, não é? Divulgue o link, você que está acompanhando conosco, copie o link, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho, para que os algoritmos do YouTube possam recomendar o nosso vídeo. E se você não for inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Irmão Rubem, com você está a palavra, fica à vontade. Obrigado. É um prazer estar de volta convosco e é um prazer falar sobre o dom de profecia, algo que é muito especial para mim. Eu queria vos dizer que eu durante 30 anos, portanto, eu não nasci na igreja, nasci no hospital, mas nasci numa família adventista, ok? Eu sou, como já vimos no primeiro vídeo, adventista de terceira geração, mas eu passei por uma história de conversão dentro da própria igreja. Ok? Eu batizei-me aos 12 anos, mas a minha conversão só foi por volta minha verdadeira conversão só foi por volta dos meus 30 anos. Nunca deixei de ser adventista do sétimo dia, nunca saí da igreja, nunca, sempre fui monitor, o professor da escola sabatina, sempre tive cargos na igreja, mas a minha verdadeira conversão veio um pouco mais tarde, já eu tinha cerca de 32, 33 anos. E durante 30 anos eu era adventista do sétimo dia, mas eu não tinha grande relação nem com o reavivamento, nem com a reforma. E eu não tinha relação com os escritos de Ellen White, nem, ou seja, com o Espírito de Profecia, que o Espírito de Profecia é todo o dom profético, seja bíblico, seja de Ellen White, mas eu não tinha por norma estudar nem ler o Espírito de Profecia e tinha uma abordagem, muitas vezes, de crítica por parte daqueles irmãos que o faziam. Ora, e porquê que isso acontecia? Acontecia porque eu desconhecia quem era e desconhecia o que é que escreveu Ellen White. Ok? E isto é muito importante, porque
apesar de eu ter esta atitude, como Adventista do sétimo dia durante muitos anos, havia sempre algo aqui dentro que me dizia que alguma coisa não batia certo. Porquê? Durante 32 anos eu apenas li um livro de Ellen White. E isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. O livro foi A História da Redenção. E eu normalmente ia de férias com os meus pais, até aos meus cerca de 20 anos. Todos os anos meus pais queriam ir para o sul de Portugal, para as praias do Algarve, e eu ia com eles. A praia é algo que não me fascina assim muito, para mim aquilo era um pouco aborrecido, mas eu costumava todos os dias comprar o meu jornal desportivo ou minhas revistas de automóveis e estava lá na praia a ver. E houve um ano, eu tinha 15 anos, que eu levei um livro, e eu não era muito fã de livros, mas naquele ano levei um livro, 2 livros da livraria da igreja. Um era o livro Mãos Dotadas e o outro era o livro A História da Redenção. E esse, durante cerca de 32 anos, foi o único livro do Espírito de Profecia que eu li. E porquê é que eu vos digo que havia algo sempre que estava ali na minha mente que dizia que se calhar a minha abordagem adventista não estava correta? É que algumas coisas que eu li nesse livro me marcaram de tal forma que mesmo 15 anos depois eu ainda sabia exatamente o que lá estava escrito. E então eu cheguei a um ponto na minha vida que eu pensei assim, bom, se calhar é melhor eu deixar um pouco a vida que eu tenho e começar a ter uma abordagem diferente. Então eu propus-me a ler, desculpem, a estudar o Espírito de Profecia. E sempre que alguém agora vem ter comigo, e já me aconteceu algumas vezes, há pessoas que vêm ter comigo e dizem, olha, eu vou então começar a estudar, porque eu nas minhas pregações, eu costumo incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, a lerem os livros de profecia. E já aconteceu algumas vezes, pessoas vêm ter comigo e dizem, bom, tomei a decisão, vou começar todos os dias a ler um pouco da Bíblia, a ler um livro de Ellen White. E eu costumo dizer às pessoas, cuidado, tem muito cuidado. E as pessoas olham para mim e dizem, mas cuidado porquê? Porque ler transforma a vida das pessoas. Ler a Bíblia, ler os escritos de Ellen White, ler os escritos inspirados pelo Espírito do Senhor, transforma literalmente a vida das pessoas. E isso eu descobri com a minha própria experiência. Eu queria partilhar convosco um trecho do livro O Grande Movimento Adventista. É o primeiro livro histórico da nossa igreja, foi escrito por um dos nossos pioneiros, o Logborough. E reparem bem o que ele diz, é brilhante o que ele diz. Portanto, isto foi um dos homens que viveu mais de perto, ele era um pastor, que viveu mais de perto com Tiago e com Ellen White. Durante muitos anos, e eles trabalhavam juntos. E ele frequentemente acompanhava, quer o Tiago White, quer a Ellen White, nas suas viagens missionárias. E ele era um dos pregadores que frequentemente ia com eles. E ele viu dezenas de vezes Ellen White a ter visões. E ele, reparem bem, no último capítulo do livro escrito por ele, reparem bem no que ele diz sobre Ellen White. É muito interessante. Diz o seguinte: o seguinte testemunho a respeito de Ellen White e a sua obra foi escrito em 1877 por alguém que conhecia e que havia estudado a sua obra por muitos anos. E após minha experiência de 53 anos de atenta observação do dom profético de Ellen White, portanto, durante 53 anos, este homem viu, observou diretamente o dom profético de Ellen White. Dou o meu aval incondicional a todos os pontos de vista aqui expressos. Já viajei com eles a quase todas as partes. E estive com eles em particular e em público. E em reuniões e fora delas. E tive as melhores oportunidades de conhecer um pouco da vida, do caráter e do ânimo do casal White. Nunca conheci alguém que tivesse o temor de Deus tão constantemente diante de si. Ela nada empreende sem antes elevar a Deus fervorosa oração. Estuda a palavra de Deus de modo aplicado e constante. Portanto, ele está a dizer, está a descrever o que ele acha de Ellen White, dos 53 anos em que ele pode observar Ellen White e o marido e o seu dom profético.
E ela está a dizer, nunca vi alguém assim. Ela não faz nada sem primeiro orar ao Senhor. Isto remonta-nos àquilo que era, por exemplo, a vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E o que é que isto quer dizer? É exatamente isto. Enoque estava constantemente em oração com o Senhor. Tudo o que Enoque fazia, primeiro ele pedia orientação a Deus para o fazer. Onde ele fosse, decisões que tinha a tomar, estava constantemente com os seus pensamentos no Pai do Céu. E Lovborg está a descrever exatamente Ellen White da mesma maneira. Constantemente, em tudo o que ela fizesse, ela buscava ao Senhor. E ela não só fazia isso, mas ela também era uma estudiosa da Bíblia. Constantemente ela estudava a Bíblia. Já ouvi a irmã White pregar centenas de vezes. Já li seus testemunhos por completo. E eu espero um dia poder dizer isto também. Já li os seus testemunhos por completo. E a maioria deles diversas vezes. E nunca encontrei uma sentença ou uma frase imoral ou qualquer coisa que não fosse estritamente pura e cristã. Nada que causasse um afastamento da Bíblia e de Cristo. Pelo contrário, neles encontrei os mais ardentes apelos em favor da obediência a Deus, do amor a Jesus, da crença nas Escrituras e de seu estudo constante. Que testemunho espetacular. E continua, só para terminar, tal proximidade com Deus, tal fervorosa devoção, tais solenes apelos para se viver uma vida santa, só podem ser inspirados pelo Espírito de Deus. Se possui algum discernimento espiritual, está a falar dele, declaro que os testemunhos, que os escritos de Ellen White são do mesmo espírito e do mesmo teor que as Escrituras. Este homem que passou décadas com o casal White, que viveu de perto com eles, não tinha dúvidas nenhumas que os escritos de Ellen White eram inspirados pelo Senhor. O mesmo espírito que inspirou os profetas bíblicos, desde Moisés até João, e ele considera ser o mesmo espírito que estava com Ellen White. E, como eu estava a dizer, eu sou uma prova viva exatamente disso. Porque a partir do momento em que eu levei a sério Ellen White como profetisa, comecei a estudar os seus livros, e eu digo que através do estudo da Bíblia e através do estudo do Espírito de Profecia, a minha vida mudou 180 graus. E eu agora, ao contrário de antigamente, agora constantemente vejo à minha volta provas do dom profético. Eu não via porque eu não conhecia. Se eu não sei o que está escrito, eu não posso me aperceber do que se passa à minha volta. Ainda há pouco tempo atrás, há alguns meses atrás, isto é só um exemplo de algo que acontece repetidas vezes, ok? Numa coisa muito simples, está bem? Muitas vezes nós vemos uma notícia ou vemos alguma coisa de algum estudo científico ou alguma coisa que alguém escreveu e por vezes aparecem títulos que nos chamam a atenção. E apareceu um título num jornal, neste caso num jornal online, que me chamou a atenção. O título era, e vou pôr na tela, portanto era na BBC News, um artigo que também se encontrava em português, eu depois procurei em português. O título era simplesmente banho frio é mesmo bom para a saúde? E quando me aparece um título desses, eu penso assim, espera lá, Ellen White fala sobre este assunto. Por isso vamos lá ver o que é que estes cientistas dizem para ver realmente se eles estão a seguir o caminho correto. Então, Lindsay Bottoms, que é professora de Fisiologia do Exercício e Saúde da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, fez um estudo científico sobre esta temática. É claro que este assunto não é um assunto importante, mas é só para vos dar um exemplo daquilo que acontece regularmente a quem lê o Espírito de Profecia. Isto acontece muitas vezes. Encontramos coisas que provam o que ela já disse há muitos anos atrás. Então, como é que foi este estudo? Diz, Pedro. Diz, Marcos. Rubem, seria mais ou menos, eu gostaria de fazer uma analogia aqui, uma simples ilustração, é mais ou menos como acontece. Quando você quer comprar um veículo novo, um automóvel, ou
Eu acho que é assim que vocês falam também em Portugal, né? Sim, sim, sim. Um automóvel. Quando vocês querem comprar um carro, uma viatura, né? Nova, você idealiza que você quer comprar aquela marca de veículo, aquela marca de carro e aquele modelo. E parece que você nunca observava aquele tipo de carro. E quando você passa a pensar naquilo, facilmente você vai olhar agora, parece que todo mundo compra ou todo mundo tem aquele carro que você quer comprar. Então, é isso que acontece. Quando você começa a estudar o de profecia, você vai ver várias evidências daquilo que está escrito lá nos livros, mas que você não se atentava porque você não tinha o contato com o que está escrito dentro dos livros. É mais ou menos isso, não? É isso mesmo. Exatamente isso. E isto é só um exemplo muito simples, ok? Podia ter buscado uma coisa extraordinária, mas isto é só um exemplo muito simples. E isto acontece agora constantemente. Vez após vez eu vejo notícias, vejo artigos, e espera lá, Ellen White fala sobre isto. E realmente é extraordinário. Isto foi há poucos meses atrás. E reparem o que é que diz então o estudo. Diz assim: um grupo de mais de 3.000 pessoas, portanto, eles pegaram em 3.000 pessoas, foi dividido em 4 e orientado a tomar banho quente todos os dias. Um dos grupos, contudo, os pesquisadores pediram que encerrassem o banho com 30 segundos de água fria, outro com 60 segundos de água fria e o terceiro com 90 segundos de água fria. O primeiro, o grupo de controlo, simplesmente água quente, ok? E isto foi durante muito tempo, e reparem, com 3.000 pessoas que eles fizeram isso. E quais foram as principais conclusões? Reparem bem, que havia uma redução de 29% nas licenças médicas. Em Portugal nós dissemos baixas médicas, autodeclaradas do trabalho. Naqueles que tinham a experiência do banho frio em relação aos que não tinham. Uma redução de 29% das baixas. 64% tenham continuado com o esquema de água fria porque gostaram muito. Ou seja, mesmo após a experiência, continuavam. Um estudo feito ainda maior, que está neste artigo, um estudo da República Tcheca, mostrou que quando os homens jovens e atléticos forem imersos em água fria 3 vezes por semana durante 6 semanas, que isto tinha o seguinte efeito: melhorava a circulação sanguínea, aumentava o metabolismo em 350% e tinha benefícios para a saúde mental e depressão. Agora reparem os artigos. No outro vimos que havia uma diminuição da baixa médica, ou seja, as pessoas ficavam menos vezes doentes. Vemos que há uma melhoria na circulação sanguínea, um aumento no metabolismo, benefícios para a saúde mental, para a disposição das pessoas. E eu quando li este artigo achei fascinante. Porque na ciência do bom viver, reparem bem o que Ellen White diz em relação a isto. E vamos comparar as conclusões do estudo bíblico com o que Ellen White diz e escreveu há tantas décadas atrás. Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou tépido cada dia. Pela manhã ou à noite, em vez de tornar mais sujeito a resfriados, um banho devidamente tomado fortalece contra os mesmos. Porque melhora a circulação. O sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais facilmente e regularmente as partes do organismo. Reparem o que ela está a dizer. Esta experiência do banho frio diminui a prevalência dos resfriados, doenças que normalmente causam, como estávamos a ver no estudo bíblico, baixa médica, exatamente como diz o estudo científico. Diz que melhora a circulação, uma conclusão exatamente igual ao que teve o estudo científico, e depois ela termina. A mente e o corpo são igualmente revigorados. Os músculos tornam-se mais flexíveis, mais vivo o intelecto. O banho é um calmante dos nervos. Isto, para mim, é fascinante. E eu queria dizer a todos os nossos ouvintes que pequeninas coisas como esta acontecem constantemente. Porque é quase como se estes cientistas, neste caso, estejam a descobrir a pólvora. Estão a fazer um estudo científico para provar algo que nós, adventistas do sétimo dia, temos a obrigação de saber há muitos anos atrás. E porquê? Simplesmente foi revelado. Diz, Marcos, força. Só um comentário, Rubem. À vontade. É interessante perceber que você falou um aspecto aí, que olha para você, como nós podemos, nisso aí, tirar uma outra lição. O impacto, inclusive, econômico, não é?
porque foi falado aí das licenças médicas, né, que a gente fala também no Brasil, afastamento por motivo de saúde, afastamento por indicação médica, né? Então, o impacto até mesmo econômico na sociedade por seguir um simples princípio de tomar um banho alternado aí entre quente e frio, que nós sabemos que as clínicas ou as casas de tratamentos naturais adventistas, desde o século XIX, vem empregando por conta de uma orientação que aparentemente simples, mas que a ciência hoje, como você falou, apresenta como algo inédito, inovador, que nós, como adventistas, já deveríamos saber disso, né, ter ciência disso, porque é algo que, inclusive nos hospitais, como falei, que tratam com os tratamentos naturais da Igreja Adventista, as clínicas, os centros de tratamento médico naturais adventistas tratam isso já, utilizam isso já há décadas e décadas e décadas, não é? Exatamente. Então, um dos primeiros motivos, como eu, Ruben Fernandes, acredito no dom profético da Ellen White, fora as provas que nós já vimos no primeiro estudo, é exatamente este. Constantemente na minha vida. E eu agora, conhecendo o que está escrito, consigo olhar para a minha volta e comprovar realmente que o que está escrito muitas vezes é apresentado pelo mundo científico como uma descoberta extraordinária, como um estudo científico com milhares de pessoas, simplesmente para confirmar aquilo que numa frase Ellen White já tinha dito há tanto tempo atrás. E isto para mim acho que é de facto extraordinário, porque isto é não só na área da saúde, mas em muitas outras áreas. Eu recentemente tive de estudar psicologia e foi uma benção tremenda a disciplina de psicologia. Portanto, é uma área que eu pessoalmente não sou muito atraído, não gosto muito, mas no meu curso de teologia, uma das disciplinas era psicologia. E eu decidi dedicar-me a sério àquela disciplina. E eu digo-vos que conclusão científica atrás de conclusão científica. Era extraordinário. Eu parecia que estava a ler o livro, que não era um livro adventista, era um livro de psicólogos que nada tem a ver com a nossa religião, mas a cada estudo científico eu ouvia coisas que já estavam escritas no Espírito de Profecia. E é extraordinário realmente nós vemos isso. Um outro ponto que eu também acho muito interessante está em 2 Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Há uma coisa que às vezes existe uma pequena crítica, não é bem uma crítica, ao Espírito de Profecia, que é rouba-nos tempo da luz maior, ou seja, da Bíblia. E nós somos convidados por Deus para sermos profissionais na Bíblia, ou seja, manejarmos bem a palavra da verdade. Mas, na realidade, na minha experiência pessoal, eu posso confirmar que quanto mais eu me aprofundo no dom profético de Ellen White e nos seus livros, mais eu me sinto atraído pela palavra de Deus e mais eu também quero estudar a palavra de Deus. E uma bênção muito grande, como vamos ver num outro estudo mais à frente, é nós podemos estudar, por exemplo, a série do Grande Conflito, juntamente com a palavra de Deus. É, de facto, expandir o nosso conhecimento bíblico de uma forma extraordinária. E por que eu estou a falar isso? Diz, Marcos, antes de eu avançar. Aproveitando aí o ensejo, né? Nós, como pregadores, o irmão Rubem é pregador, também sou pregador, a gente prega do púlpito na igreja e etc., e a gente observa muito, acontece muito com frequência nos pregadores novatos, aqueles que estão começando a vida de pregação, como que eu vou ter subsídio, materiais para ter um comentário bíblico mais enriquecedor e tal. Aí eu vejo muita gente, nada contra, tá, pessoal? Eu também tenho uma formação em teologia, minha segunda formação, tenho uma biblioteca bem vasta, assim, eu procuro bem diversificada, tenho livros não só de escritores adventistas, comentaristas evangélicos, protestantes, conteúdos muito bons você encontra, vários comentaristas, mas aí eu vejo muitos jovens, muitos pregadores novatos falando onde é que eu vou encontrar, qual é o autor, qual é o PhD, qual é o teólogo que eu preciso buscar os comentários bíblicos para embasar o meu sermão. E isso que o Rubem acabou de falar é fantástico, eu falo por experiência própria. Quando você faz um sermão, que você pega série conflito, que
que ela vai desde o livro do Gênesis e você consegue fazer ali, traçar um roteiro até o Apocalipse, você vai encontrar uma riqueza de detalhes, profundidade para você que é pregador, para você incrementar o sermão, aliás, para você trazer mais vida ao texto bíblico, que você jamais vai encontrar em qualquer outro tipo de comentarista, não dispensando e desprezando outros comentários. Você deve ter várias ferramentas como pregador, como exegeta, aquela pessoa que quer fazer uma exegese do texto, mas nós, como adventistas, temos um grande privilégio, de termos esses comentários, que eu digo praticamente, para mim, é um comentário bíblico exaustivo, de Gênesis a Apocalipse, quando você faz apropriação, ou você apropria desses livros da série Conflito, junto com o texto bíblico para preparar um sermão, por exemplo, ou para a devoção pessoal, ou para os momentos de meditação, enfim. Era só esse comentário. E no próximo estudo que nós vamos fazer, que é para que servem os escritos de Ellen White, nós vamos explorar bem esta vertente que é muito, muito importante. Mas, então, por que eu estou a falar nisso? Estou a falar de estudar a Bíblia, aprofundar a Bíblia, porque o Espírito de Profecia, o dom profético de Ellen White, leva-nos à Bíblia. Reparem bem no que ela diz. Diz assim: fazia-nos bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Irmãos e irmãs, idosos e jovens, quando tiverem 1 hora de lazer, abram a Bíblia. Entesourem na mente suas preciosas verdades. Quando empenhados no trabalho, guardem a mente, conservem-na firme em Deus. Falem menos e meditem mais. E o que é esta meditação? E agora este texto foi dirigido a um pastor, mas serve para cada um de nós. Seu sucesso como pastor depende de guardar o próprio coração. Você receberá mais força dependendo de 1 hora por dia em sua meditação e em alimentar as suas próprias falhas e depravação do coração e em suplicar o amor perdoador de Deus e a certeza dos pecados perdoados, do que gastando muitas horas e dias estudando os mais talentosos autores e familiarizando-se com cada objeção à nossa fé e com as mais poderosas evidências em seu favor. Reparem o que ela está aqui a dizer. Ela está a dizer, por um lado, uma coisa extraordinária, que é para nós nos apegarmos à palavra de Deus, meditarmos na sua palavra. Ou seja, constantemente nos seus escritos, ela não só nos traz uma luz extraordinária à palavra de Deus, não só nos explica muitas vezes coisas de uma maneira mais simples, clara, direta e objetiva, mas também constantemente nos incentiva e nos leva ao estudo da sua palavra. E isto, hoje, eu penso que é o maior problema dentro do nosso povo. A falta de estudo, a falta de momentos íntimos com Deus, a falta de horas de oração e de estudo da sua palavra diário. Todos nós, e excetuando alguns dias que nós possamos fazer jejum, todos nós comemos o alimento físico diariamente. A Bíblia, os testemunhos de Ellen White, constantemente nos exortam para isso mesmo. É impossível eu me manter vivo espiritualmente se não tiver diariamente uma comunhão com Deus. Só um comentário, irmão Rubem. Uma certa ocasião, acho que você já deve ter ouvido falar, com certeza, você é um pesquisador, estudioso sobre a temática do dom profético na Igreja Adventista, mas, se não me falha a memória, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e para quem não sabe, a Associação Geral é o órgão máximo de administração, que administra a igreja a nível global, a nível mundial, ela encomendou uma pesquisa com vários tópicos para examinar a vida devocional, a vida no dia a dia do Adventista do Sétimo Dia, e foi descoberto nessa pesquisa que aqueles adventistas que liam os livros do Espírito e Profecia, eles liam muito mais a Bíblia. Não é? Eu acho que o irmão ouviu falar sobre essa pesquisa também. Então, alguém que
obviamente, não gosta de ler os livros de Ellen White, consequentemente, também ele vai ser uma pessoa que lê menos a Bíblia, porque o espírito de profecia nos encaminha a lermos mais a Bíblia, não é? E, de fato, o povo que já foi chamado povo da Bíblia, eu falo pela nossa realidade aqui no nosso país, aqui no Brasil, a gente percebe nas últimas décadas, não é, muita carência, muita deficiência nesse aspecto. Precisamos voltar às origens, precisamos de um reavivamento também, nesse sentido de estudar mais a palavra e também estudar mais os livros do espírito de profecia. Marcos, eu quando em 2011 tomei a decisão no meu coração de ler os livros do Espírito de Profecia, de ler os livros de Ellen White, nunca me passou pela cabeça eu ser um estudioso da palavra de Deus. Eu não conseguia estar 5 minutos a estudar a Bíblia. Mas a partir do momento em que eu mudei a minha vida, o estudo da palavra de Deus tornou-se, para mim, uma paixão. Nunca me tinha passado pela cabeça estudar teologia. Nunca me tinha passado na cabeça eu ser especialista, por exemplo, num livro do Apocalipse e estar constantemente a ser requisitado para apresentar palestras e para ensinar sobre esse livro. E eu mal sabia o que é que a maior parte das visões do Apocalipse, apesar de ser adventista há mais de 30 anos, ou de frequentar a igreja há mais de 30 anos, eu não conhecia a maior parte das profecias bíblicas. E a partir do momento, e por isso é que eu acho que isto porque é que eu acredito no Espírito de Profecia? Porque mudou completamente a minha vida. E levou-me à palavra de Deus, levou-me à Bíblia. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, estudar o Espírito de Profecia não substitui a Bíblia, nem nos afasta da Bíblia. É exatamente o contrário. A minha experiência pessoal, eu posso dizer que ler e estudar o Espírito de Profecia fez-me ir mais fundo na palavra de Deus. Fez-me apaixonar ainda mais pela palavra de Deus e estudar muito, muito mais do que anteriormente. E eu acho que isto é um ponto importante. E eu queria partilhar convosco um versículo bíblico que resume, e estamos já a terminar este estudo, que resume aquilo que nós estamos a dizer. Diz o seguinte em 1 de Pedro, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, ou seja, nós somos representantes de Cristo como sacerdotes e como reis. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos esta responsabilidade de sermos sacerdotes, representantes de Deus, e também temos esta responsabilidade de sermos reis. E reparem qual era o conselho bíblico dado em Deuteronômio 17 para o futuro rei de Israel, ok? Não era plano de Deus que o povo de Deus tivesse reis, mas Deus já sabia que eles iriam ter reis, ok? E Moisés, séculos antes do primeiro rei de Israel, já tinha deixado escrito por inspiração divina como é que um rei se devia comportar. E este conselho para o rei é um conselho para mim hoje. Porquê? Porque eu sou o sacerdócio real. E eu tenho as mesmas obrigações que tinham os sacerdotes e as mesmas obrigações que tinham os reis. E agora reparem bem, Deuteronômio 17. Reparem bem no que diz. E vamos pôr isto em paralelo daquilo que estamos a falar. De irmos à Bíblia. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, quando fores rei, nós hoje, está a falar para nós hoje, escreverá para si num livro a cópia desta lei. Se fôssemos falar isto hoje, deverás ter contigo uma Bíblia. A Bíblia é uma cópia desta lei. Do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. Aquilo era a Bíblia da altura. E o terá consigo, e que é? E nele lerá todos os dias da sua vida. Conselho de Deus para os futuros reis de Israel, todos os dias é para leres a minha palavra. Porquê? E este é o ponto da questão. Porquê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos a fim de os cumprir. Para que seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que se prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então o que é que Deus nos está aqui a querer dizer para nós hoje?
Se nós queremos realmente ser isto que está aqui, se nós queremos guardar as palavras de Deus, se queremos as cumprir, se não nos queremos apartar nem para a esquerda nem para a direita, qual é o conselho que Deus nos dá? Todos os dias, uma comunhão com Ele, através da sua palavra, através da oração. Isto é muito interessante porque eu descobri que realmente é pela leitura, é pelo estudo e dos escritos de Ellen White, da Bíblia, que Deus vai fazendo mudanças na nossa vida. Mas vocês sabem que isto não basta. Não basta eu ler Ellen White, não basta eu ler a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia, leem Ellen White muito mais do que nós e não são transformados. Porquê? Eu queria dar este exemplo. Eu vi esta notícia talvez o ano passado. Não, já é mais antiga. Sim, mas acho que foi voltou esta notícia atrás e depois procurei. Já foi há algum tempo. Reparem bem. Este homem que está aqui é Mauro Biglino. Ele é italiano e ele é um dos maiores especialistas do mundo em Bíblia. Ele é tradutor da Bíblia do original. E ele traduziu uma Bíblia que já foi publicada. É uma publicação católica. E ele, apesar de não ser católico, ele foi escolhido. E ele é um dos maiores especialistas no mundo de tradução bíblica a partir do original. E ele conhece muito mais de Bíblia do que eu, provavelmente, alguma vez vou perceber. No entanto, ele afirma que a Bíblia não fala de Deus. Eu, quando li este artigo, que é um artigo muito curioso, eu cheguei à conclusão de uma coisa que eu já sabia. Porque, como estudante de teologia, muitas vezes nós temos que nos concentrar em certas cadeiras, em pormenores que não são assim muito importantes, mas faz parte do curso, digamos assim. E por vezes nós vemos teólogos que dedicam a vida toda a estudar pequenos pormenores que para eles são importantes. Eu vou dar um exemplo. Eu tive que fazer um trabalho de várias páginas sobre quem seria o autor de alguns livros da Bíblia, ok? E apresentar todas as razões que eu podia encontrar e deixar de encontrar para quem escreveu este livro, para quem escreveu aquele, quem foi o autor de vários livros. E eu lembro-me de a luta que eu tive para conseguir justificar algumas coisas de quem escreveu o livro de Jó, ok? E o que é que eu queria mesmo fazer? Eu queria colocar lá no trabalho uma frase apenas, uma citação de Ellen White que diz o quê? Que no deserto Moisés escreveu Gênesis e Jó. Era isso que eu queria fazer, mas na versão teológica não podia fazer, embora, graças a Deus, no curso que eu tive, tenha sido uma bênção que tem-me obrigado a estudar muito Espírito e Profecia, mas naquele trabalho específico eu tinha que usar argumentos teológicos apenas. Mas porquê que eu digo isto? É que denota-se perfeitamente em muitas áreas teológicas que há homens que são especialistas em Bíblia, mas não têm comunhão pessoal com Deus. Porquê? Há uma grande diferença, não é, irmão, entre conhecimento teológico e espiritualidade, e comunhão com Deus. Exatamente. E Ellen White diz-nos isto de uma forma tão maravilhosa. Reparem bem no que ela diz, para terminarmos o estudo de hoje. A pergunta a ser feita agora é: estão os professos cristãos, seguidores de Cristo, cumprindo as condições sobre as quais é proferida a bênção? Ou seja, a Bíblia diz-nos claramente, quer a Bíblia, quer a profecia, se nós lemos, se nós estudamos, seremos transformados, seremos abençoados. Mas há condições. Estão eles se separando do mundo em espírito e prática? Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. Se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, trazei de volta e colocai-a em coisas eternas. E quando o Senhor vê o resultado esforço feito
Para só reter pensamentos puros, ele atrairá a mente como um magneto, purificará os pensamentos e habilitá-los a purificar-se de todo o pecado secreto. A primeira obra, antes de eu poder ser transformado por Deus pelo estudo da sua palavra, pela oração, primeiro, eu tenho que reformar e purificar a minha imaginação, a minha mente. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem de ser refriada. Cultivado só assuntos puros e elevados. Quando tentados aceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada. De modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Era exatamente isto o que Paulo queria nos dizer, por exemplo, em Filipenses 4:8, quando ele diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. E repete em Coríntios e diz: porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, a nossa mente, à obediência em Cristo. Eu, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, aprendo que devo fechar os olhos para não ver nem aprender o mal. Devo fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mau e não obtenham conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. Porque é que eu, Ruben Fernandes, acredito no Espírito de Profecia? Por tudo isto que nós vimos. Porque nós vemos perfeitamente à nossa volta, constantemente, provas do seu dom profético. Vemos constantemente aquilo que ela escreve nos leva à Bíblia, nos leva a um estudo mais aprofundado da Bíblia e nos leva a uma reforma, a uma mudança, a uma atitude de submissão, de entrega ao nosso Deus. E é por isso que eu acredito no Espírito de Profecia. É por isso que eu acredito em Ellen White. É verdade que nós já vimos pela Bíblia que ela cumpre com todas as provas para ser uma profecia verdadeira. Isso é verdade. Mas na vida prática, eu posso realmente reconhecer que é verdade que os seus escritos nos aproximam mais da Bíblia, que os seus escritos nos aproximam mais de Deus e que os seus escritos nos levam ao reavivamento e à reforma. Maravilha, louvado seja Deus. Quero agradecer ao Ruben mais uma vez pela paciência, pela cortesia de separar um tempo para a gente fazer essa série aqui, que eu creio que vai ser produtiva. Se conseguirmos alcançar uma única pessoa, irmão Ruben, já terá valido a pena, não é? E que Deus possa abençoar a você que está acompanhando, que acompanhou a nossa programação de hoje, e que você possa, se você ainda não fez isso, começar a fazer isso. Estudar os livros. Se você é um crítico, se você tem dúvida, faça experiência própria. Estude e busque com discernimento do Espírito Santo de Deus, busque o discernimento do Espírito, saber se realmente o Espírito de profecia, ele é um dom dado por Deus. Eu creio que você vai ficar maravilhado. Eu tenho tido a alegria, né, eu estou com 40 anos hoje, nasci no lar adventista, sou segunda geração de adventistas, e desde adolescente eu tenho lido os livros de Ellen White, e tudo que eu li até hoje na minha vida prática também, falo por experiência própria também, eu tenho podido comprovar que realmente só poderia ter sido um Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso, que teria dado esse dom para a sua igreja, né? Um dom que realmente vem para guiar no serviço, na missão da igreja e para a edificação espiritual, individual e coletiva. Toda igreja que tem pequenos grupos, que faz um trabalho especial de motivar a leitura dos livros de Ellen G. White, ela tem tido bons resultados espirituais, e se você fizer isso na sua vida, você que ainda não fez também terá um ótimo resultado. Querido irmão Ruben, nós vamos agora concluir, e como sempre a gente começa com oração e também termina pedindo a Deus para nos iluminar, para que Ele possa internalizar, gravar em nossa mente, em nosso coração, tudo isso que nós estamos estudando. Eu quero nesse momento então pedir ao irmão Ruben que nos dirija nessa oração de conclusão.
Sim, se me permites, Marco, antes de terminar com a oração, só uma última frase. No próximo estudo nós vamos perceber porquê. Então, se nós temos a Bíblia, porquê temos também o dom profético? Nós vamos ver este assunto que é muito importante e que realmente nós já vimos a certeza que ela não vai ter uma profeta verdadeira. Já vimos porque que eu, Ruben, acredito exatamente nisto, porque é uma experiência pessoal particular que eu tenho com Deus, mas vamos ver então porque que Deus suscitou esta profeta. Vamos então terminar com uma oração e vamos pedir ao Senhor que nos oriente. Bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nos destes mensagens extraordinárias através da Tua serva, da mensageira do Senhor, como ela gostava de ser chamada. Obrigado, Senhor, pela experiência que Tu dás àqueles que pegam nos seus escritos e podem comprovar que aquilo que ela escreveu há tantos anos atrás é tão atual para os nossos dias de hoje. Não só nós vemos, Senhor, tantas descobertas científicas que comprovam assuntos que ela falou há tantos anos atrás, como nós, na nossa experiência pessoal, Senhor, nós podemos ver que realmente o estudo dos seus escritos nos leva de uma forma extraordinária à Bíblia, a querer aprender mais sobre Ti, a aprofundar o nosso conhecimento bíblico e sermos estudantes da Bíblia como ela era um grande estudante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por todas estas bênçãos. E Te peço, Senhor, que possas tocar no coração das pessoas que nos estão a ouvir. Que possam fazer, Senhor, um acordo contigo, como eu já fiz há muitos anos atrás, de estudar a Bíblia, de estudar os escritos de Ellen White, Senhor. E, sobretudo, bom Pai, de colocar a minha vida nas Tuas mãos. Que possamos todos, Senhor, dia após dia, à medida que nos alimentamos da Tua Palavra, aos poucos deixar que Tu nos transformes. E aos poucos, Senhor, entregar nossas vidas nas Tuas mãos, para que possas ser Tu a agir em nós e não nós próprios, bom Pai. Abençoa-nos grandemente e Te agradecemos por o privilégio que é vivemos nesta época, que temos à nossa disposição tantas mensagens vindas de Ti e tantas coisas que nós possamos saber para não andarmos perdidos neste mundo, bom Pai. Abençoa a mim, abençoa o irmão Marcos, nossas famílias, abençoa os nossos ouvintes e que possamos ter este desejo de cada vez mais saber a Tua vontade e estudar a Tua Palavra. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito obrigado, Ruben. Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez em mais um vídeo, mais uma transmissão da nossa série sobre a importância do dom de profecia, do ministério profético, e que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Se você gostou desse conteúdo, se está gostando, compartilhe o link para alguém que talvez não tenha podido participar aqui ao vivo, né, hoje, e se você acha que esse assunto é importante, é relevante, mande aí para os grupos, os contatos dos amigos da igreja, e se não for inscrito, né, inscreva-se, ou subscreva-se, né, como fala em Portugal, no nosso canal. Eu creio que nós provavelmente devemos ter alguém que está acompanhando aqui também, que é amigo, conhecido do irmão Ruben. Então, você que está vindo talvez do canal Fé e Evidência, não conhecia ainda o nosso canal Graça e Salvação, a gente faz esse convite carinhoso a você, de forma muito amistosa. Se puder, inscreva-se. E você que é do canal Graça e Salvação, ainda não conhece o canal do irmão Ruben, você pode aqui no YouTube procurar aí Fé e Evidência e se inscrever também no canal do Ministério do irmão Ruben. Irmão Ruben, quer deixar alguma palavra aí de conclusão? Foi um prazer estar aqui convosco. Vamos continuar esse estudo sobre o dom profético e, sobretudo, vamos nós, individualmente, tomar este compromisso com Deus de estar com Ele a cada dia, que isso é que é o mais importante. Muito bem. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Conto com vocês e aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Graça e salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.